Boa noite, pessoal. Tudo bem? Você, gestor, gestora desse maravilhoso universo da gastronomia. O tema que eu queria trazer para a discussão hoje é um tema que eu acho muito pertinente. No programa Restaurante Independente a gente fala sobre a engenharia de cardápio e, e a importância que tem a engenharia de cardápio no nosso negócio como um todo. E eu queria trocar uma ideia com vocês hoje para a gente entender a relação que existe entre nosso controle do fluxo de vendas com a engenharia de cardápio. Para contextualizar, né, para quem não sabe, quem não conhece o que é a engenharia de cardápio, a engenharia de cardápio ela faz parte de todo o processo de criação, de manutenção, de atualização do cardápio que a gente tem no nosso restaurante, no nosso bar, na nossa hamburgueria, enfim, na operação gastronômica, seja ela qual for. Então, tudo que tem ligação com a construção do nosso cardápio, a atualização do nosso cardápio, a entrada e saída de algum prato, revisitar a precificação de algum prato, se a gente vai lançar alguma campanha que vai ter alguns pratos sazonais, um festival de inverno, ou uma carta de drinks exclusivas para o verão, toda essa interação que a gente tem com o nosso cardápio é chamado de engenharia de cardápio. Isso tanto na parte da construção das receitas, também abrangendo ali toda a parte gráfica, a parte de gestão, da impressão das fotos, isso tudo que envolve o nosso cardápio, a gente chama essa área de engenharia de cardápio. Tá, Matheus, mas o que tem a ver eu gerenciar o meu fluxo de vendas com a engenharia de cardápio? Qual que é a ligação tão íntima e tão importante que existe entre esses dois pontos? Bom, o controle de fluxo de vendas, na verdade, ele tem uma série imensa de benefícios, né, que a gente pode colher quando a gente olha para a gestão do nosso negócio como um todo. E intimamente ligado à engenharia de cardápio quando a gente coloca o nosso cardápio, né, quando a gente começa a rodar a nossa operação, a gente coloca ali os nossos pratos à venda, os nossos drinks, enfim, toda aquela proposta de valor transcrita ali em produtos e serviços para o nosso cliente, a gente tem um objetivo que é de realizar a venda para entrar dinheiro, entrar no nosso caixa. Então, o fluxo de vendas ele é um controle importante por diversos fatores. Dentre esses fatores, a gente fala sobre a interação que ele tem diretamente com a engenharia do cardápio. Por que é tão importante a gente traçar esse paralelo entre essas duas ferramentas? Como o nosso objetivo como empresa, já falei isso inúmeras vezes e vou sempre falar isso com vocês. O objetivo nosso quanto empresa é gerar retorno para os nossos acionistas, né, para os nossos clientes internos, que são os proprietários, né, você no caso que é o proprietário, os seus sócios e também os nossos colaboradores. Se a gente não conseguir atingir essa meta, essa premissa de gerar valor para o nosso cliente interno, a gente não tem razão para existir quanto empresa. E a gente, no setor de alimentação fora do lar, no ramo dos empreendimentos gastronômicos, a gente tem isso através da venda do nosso produto majoritariamente. A gente pode ter outras fontes de receita também, mas majoritariamente a gente está falando ali de uma relação direta de troca, onde o cliente compra o seu prato, a sua bebida, o produto que você está ofertando ali, e em troca você recebe a grana, né? Você recebe o dinheiro ali por aquela venda efetuada. Só que de onde vem esse dinheiro, né? Quais são os produtos que você está vendendo ou os serviços que você está vendendo no seu restaurante que estão efetivamente fazendo com que essa receita entre? E aí que se torna tão crucial a gente entender qual que é o nosso fluxo de venda do ponto de vista de produto. Quais são os produtos que eu estou vendendo que estão me fazendo produzir essa receita? E por que isso é tão importante? A gente tem diversos... a gente já falou sobre CMV, né, no programa, a gente fala muito sobre CMV, que é o custo da mercadoria vendida, que é o custo efetivo que você tem para poder produzir determinado prato, para vender no seu restaurante, determinado prato, determinado drink. E, então a gente tem diversos CMVs dentro do nosso cardápio. A gente tem talvez um prato que seja exclusivo nosso,
e por isso a gente tem um CMV um pouco mais baixo, por conseguir praticar um preço um pouco maior em função de ser um produto exclusivo. Às vezes a gente trabalha numa linha, por exemplo, hamburguerias. Embora a gente tenha como desenvolver diferenciais no nosso produto, seja na embalagem do delivery, ou seja num blend ou num tempero que seja exclusivo seu, a gente tem espaço para conseguir fornecer para o nosso cliente algum nível de diferencial, mas ainda assim é um produto que é um commodity muito forte. A gente tem muita facilidade de entrada, a gente tem muitos outros players que oferecem esse mesmo produto. Então, por ser um produto que tem uma concorrência, uma competição muito acirrada, muito grande, a gente tem é muito mais difícil a penetração. A gente normalmente tem que trabalhar com uma precificação que ela se baseia muito, que ela fica muito parelha com os nossos concorrentes. A gente já falou sobre precificação também numa outra oportunidade. Então a gente sabe que a gente tem ali diferentes formas de precificação, né? A gente tem o markup, a gente tem como usar o nosso CMV como base, a gente tem e a outra, né? A terceira via, né? Que é eu enxergo que a gente tem que usar um pouquinho de cada uma dessas estratégias para poder determinar o nosso preço final de venda, mas a terceira via seria a análise de comparação, né? A gente precisa entender os preços que nossos concorrentes estão praticando para também ter uma base para a nossa precificação, para a gente não ficar muito fora do mercado. Porque se a gente se baseia só no nosso CMV, a gente tem erro de estoque, a gente tem desvio, a gente tem erro no nosso fluxo de compras, enfim, a gente tem qualquer erro que impacte negativamente o nosso CMV, e a gente só tem o CMV como base para determinar o nosso preço, por uma falha de gestão nossa, a gente vai acabar tendo um preço mais alto do que deveria e vai deixar de ser competitivo. Então, é importante a gente ter o controle do nosso fluxo de vendas por produto justamente por conta disso. Porque se você tem 30, 40, 50, 100 itens no seu cardápio, a gente precisa entender quais são os itens que estão sendo mais vendidos. Por que isso é tão importante? Porque eu posso cair numa situação, e eu falo isso por experiência própria, por ter vivido isso no meu restaurante, e eu falo isso por ter visto isso de perto em operações de amigos, de operações de parceiros próximos, que a gente consegue um volume de venda muito bom, mas em produtos que têm um CMV alto, em produtos que têm uma margem de lucratividade baixa, ou às vezes até margem de lucro nenhuma, tá? Isso é uma ferramenta estratégica de posicionamento de mercado, a gente ter um produto que tem uma margem baixa, ou até mesmo ter um produto sem margem, é o que a gente chama de boi de piranha, é um produto do nosso cardápio que ele tem como objetivo atrair o cliente através do preço, para que aí sim a gente consiga fazer uma venda agregada no nosso restaurante e vender para ele outros produtos que tenham uma margem mais interessante. Mas eu preciso ter o meu controle do fluxo de vendas para eu entender qual é o produto que está produzindo aquela receita. Um erro muito comum e muito grave, não cometa esse erro, é determinar o nosso sucesso, olhar para o seu restaurante e falar assim: o meu restaurante é bem sucedido, ele é um restaurante independente e bem sucedido, quando a gente se baseia somente no número da receita para determinar isso. O nosso faturamento, ele é um indicador muito importante, mas ele é analisado de forma singular, né? Se a gente pegar só ele ali e colocar ele como principal métrica para o nosso sucesso, a gente vai estar cometendo um erro fatal. E por que isso acontece? O faturamento, quando a gente olha o número bruto, ele desconsidera totalmente toda a sua estrutura de custo. Então, o faturamento, quando você vê ali que você faturou 10, 20, 30, 50, 100, 200 mil reais no mês, ele não quer saber quanto que você pagou por aqueles insumos, ele não quer saber quantos freelancers você teve que contratar para a sua cozinha ou para o seu salão, ele não quer saber o quanto de motoboy você pagou, o quanto de taxa de aplicativo de iFood, de Uber Eats você pagou. Ele ignora totalmente toda essa estrutura de custo que existe para que você consiga produzir a receita. Então, mais uma vez, se torna crucial a análise e a constante
alimentação, né? A gente precisa alimentar o nosso sistema, o nosso controle com o nosso fluxo de vendas, porque é através dali, a partir dali, que a gente vai começar a entender qual é a construção de toda essa receita que a gente está produzindo. E não só, né, a partir daí a gente tem outros pontos de análise para determinar se o nosso negócio ele está sendo de fato lucrativo ou se ele está só rendendo dinheiro de forma bruta, né? A gente só está vendendo, mas não vê dinheiro no final do mês. Quando a gente começa a pagar os boletos todos ali, paga aluguel, paga os fornecedores, paga os nossos colaboradores, no final do mês não sobra nada. E um dos principais indicadores que a gente tem que observar é o nosso fluxo de vendas. É importante a gente entender que controlar as minhas vendas é fundamental para determinar se eu estou ou não sendo o lucrativo, o quanto eu gostaria de ser, o quanto eu me dispus a ser, o quanto eu acredito que eu possa ser e o quanto eu espero ser, porque afinal de contas você é o principal ativo da sua empresa, é você quem tem que colher os frutos e os benefícios da sua operação. E como que você faz isso? Bom, é extremamente mais simples, mais fácil, mais prático quando você tem um ERP, quando você tem um sistema no seu restaurante que te forneça essas informações. Então, se você tem um sistema, e não precisa nem ser um sistema muito complexo, tá, pessoal? Como a gente está falando do controle de vendas, normalmente os sistemas mais simples do mercado, aqueles com um valor mais acessível, eles te fornecem pelo menos o seu PDV, né? Que é o seu ponto de venda, que é onde você vai fazer ali integração com o iFood, integração com a Rappi, integração com o Uber Eats, e é onde você vai controlar as suas vendas de salão, que você vai lançar os pedidos nas comandas, das mesas e tudo mais. Então, se você tem um sistema desse, independente de qual seja o seu sistema, com certeza ele vai ter ali uma opção de geração de um relatório de vendas por período. Então você tem ali um relatório diário, semanal, mensal. Na minha operação, por exemplo, eu faço isso de forma semanal, porque eu tenho muita flutuação de venda, né, no dia a dia. Segunda-feira o meu restaurante não abre, terça e quarta são dias mais fracos, na quinta a gente já tem uma ação promocional que dá uma alavancada, sexta, sábado e domingo são os dias mais fortes para mim, assim como provavelmente é aí para você também. Então, semanalmente, né, a gente tem isso muito bem definido num processo. É muito importante frisar isso. A gente só vai ter o nosso restaurante independente quando a gente entender a importância de ter todos os processos bem estabelecidos, sabendo ali quem que é o dono daquele processo, quem que é o suplente em caso de ausência. Então, é tudo muito bem procedimentado. Toda segunda-feira é gerado esse relatório, onde a gente consegue ver todas as vendas que foram feitas durante aquela semana. Para mim, dentro do meu negócio, eu tenho categorias dos meus produtos. Então eu enxergo ali o que foi venda de carnes grelhadas, o que foi venda de carnes defumadas, o que foi venda de cervejas, o que foi venda de drinks, vinhos, soft drinks, né, onde entra ali o refrigerante, os sucos, a água, as bebidas não alcoólicas. Então eu enxergo tudo isso segmentado por grupo de produtos do meu cardápio. E depois desse grupo eu quebro isso em cada um dos pratos, cada um dos itens do meu cardápio. Mateus, é imprescindível que eu faça dessa forma? Sim, você precisa quebrar esse fluxo de vendas, esse relatório das suas vendas, produto por produto. Você não precisa ter os grupos que eu tenho aqui se de repente você é uma pizzaria e você só vende pizza. Então, ok, você não precisa ter o grupo. Ah, Matheus, mas eu quero ter para ter uma visão melhor se eu estou vendendo mais das pizzas salgadas, das doces, das tradicionais, das especiais, das premium. Ótimo, quanto mais informação a gente tiver quando a gente fala de gestão, melhor vai ser o nosso banco de dados. Quanto melhor o nosso banco de dados e a gente sabendo como ler, sabendo a informação que a gente está buscando, maiores as possibilidades de a gente ter uma tomada de decisão mais assertiva. A gente conseguir atingir o nosso objetivo através daqueles bancos de dados, de uma análise daqueles dados. Então, se você acha que para a sua operação é interessante segmentar os seus produtos, ótimo, é como eu faço aqui também e não me vejo fazendo de outra forma.
mas ter isso segmentado item por item que você vende no seu cardápio, isso não é opcional, isso a gente precisa efetivamente fazer. Beleza, Matheus, mas eu não tenho um ERP, eu não tenho um sistema. Vou te aconselhar novamente, busque esse sistema. Existem sistemas de controle de ponto de venda, no mínimo, que são muito acessíveis. Existem alguns gratuitos, eu honestamente não aconselho, porque normalmente esses sistemas gratuitos que a gente encontra, eles têm muitas travas, eles te limitam muito, então vai acabar te trazendo mais dor de cabeça durante todo o processo de implantação do que o benefício que você vai ter depois desse sistema rodando no seu restaurante. Mas refaça a sua estrutura de custo, dá uma olhada onde a gente consegue enxugar um pouco a máquina, porque os benefícios que esse sistema vai trazer para você são muito grandes. Então eu bato na tecla contigo novamente, busque um sistema, tenha um sistema, se puder ter um sistema completo, com back também, para a gente fazer toda a parte administrativa, o cadastro das nossas fichas técnicas, controle de estoque, bom, aí é maravilhoso, aí é o supra-sumo. Mas se não dá, se hoje não tem como fazer esse aporte, pelo menos o PDV, eu te aconselho fortemente que você tenha, porque vai fazer muita diferença na gestão do seu restaurante. Mas não tenho agora, então por mais que você vá ainda tenha um período de implantação para cadastrar todos os seus produtos, para fazer todo esse processo que normalmente leva algum tempo, né, para treinar os colaboradores que vão operar aí essa interface do sistema, você não tem isso. Então a gente vai ter que recorrer à boa e velha planilha. O risco, né, que a gente tem, ele é maior, porque uma vez que você implanta o sistema e parametriza, né, todas as amarrações, cadastra todos os seus produtos, tem ali os preços sempre atualizados, e isso se torna algo automático, né? Você opera o sistema e automaticamente aquele dado ele vai sendo gravado, e quando você precisa você só gera um relatório. Quando a gente passa para a planilha, a gente tem mais um fator potencial de risco para dar errado, né? Que é o fator humano. A gente inevitavelmente tem que entender que quando a gente coloca uma pessoa para operar o sistema, a gente exponencializa, na verdade, a gente aumenta muito os nossos riscos de ter esse sistema alimentado de forma errada. De repente a pessoa ela esquece de fazer algum registro, e qualquer dado que não tiver dentro do seu controle, ele vai impactar na sua visão final. E se ele impacta na sua visão final, ele vai impactar toda essa cadeia de gestão que você está se esforçando tanto para construir, que é a tomada de decisão após a interpretação dos seus dados, né? Após você entender o que está de fato sendo comercializado e qual a quantidade e etc e tal. E esse é o único benefício que você tem ao controlar o seu fluxo de vendas? Definitivamente não. A gente consegue, por exemplo, ter um nível de detalhamento que te possibilita ver se você tem alguma ligação direta entre a venda de determinado prato e o dia da semana, ou a venda de determinado prato e o horário que você está funcionando. Às vezes você vê uma movimentação maior, por exemplo, de venda de hambúrguer no seu restaurante em dias de semana, e no final de semana esse número tende a cair. A gente consegue ter essa visão através do nosso fluxo de vendas, e isso tudo interage. Eu não sei se está ficando claro o quanto isso interage com a nossa engenharia de cardápio. Por quê? Se eu consigo enxergar que eu tenho uma demanda decrescente de determinado produto, que é um produto interessante para mim, ele é interessante para mim porque ele me dá uma margem boa, e eu tenho ele no começo da semana vendendo bem, quando chega no final de semana essa venda cai, através daí eu consigo de repente estudar uma estratégia, se é um produto que tem uma margem boa, de fazer uma ação promocional. Então eu consigo ter essa clareza para tomada de decisão. E o inverso também acontece. Se é um produto que eu estou vendo que está saindo muito, cada vez ele sai mais, o público gosta daquele produto, mas às vezes ele é um produto que está com uma margem baixa. Então, quanto mais eu vendo, é inversamente proporcional, né? Quanto mais eu vendo esse produto, menos eu ganho. Tá, mas como assim menos você ganha, se ele, ainda que ruim, tem uma margem? Bom, quando a gente monta o nosso cardápio,
a gente faz ali uma previsão de ticket médio, né? Ticket médio é o gasto que cada cliente nosso vai ter em média no nosso restaurante. Então a gente tem uma mesa que vai gastar muito dinheiro, vai pedir algumas garrafas de vinho, vai pedir de repente os seus melhores pratos, e quando a gente faz aquela conta, que a gente divide aquela conta na hora de fechar ali pelo número de pessoas, a gente vê que o ticket médio daquela mesa foi R$150, foi R$200 por pessoa. E isso é um ticket médio excelente para a maioria dos negócios. Em contrapartida, o seu restaurante também serve hambúrguer, também serve aperitivos, também serve alguns pratos que têm um preço de venda mais baixo. Aí a gente não está falando nem de margem de lucratividade, a gente tem um preço de venda mais baixo, que de repente ele atrai, vamos dar um exemplo do hambúrguer, ele atrai um público mais jovem, ele atrai um público que tem um poder de compra menor, mas ainda assim é interessante para você ter ele no seu cardápio, porque ele cria um ambiente global que você quer fornecer ali de experiência para o seu cliente, mas ele puxa o seu ticket médio para baixo, porque se você vende aí um combo, né, de um hambúrguer com uma batata frita e um refrigerante a R$30, a R$35, bom, esse vai ser o seu ticket médio dessa mesa de pessoas que foi ali para comer um hambúrguer. Cada pessoa vai comer um hambúrguer e vai gastar em média R$30, R$35. Isso contrasta com aquela outra mesa que cada pessoa gastou de R$150, R$200. E quando a gente faz isso em todo o nosso fluxo de vendas, a gente tem o nosso ticket médio da casa. Então, quando a gente constrói o nosso cardápio, a gente tem que ter isso em mente, né? O processo de engenharia de cardápio tem que ter isso em mente no momento da precificação. Então, é mais um fator que entra ali na nossa precificação. E isso porque a gente precisa de conseguir direcionar as nossas vendas através do nosso cardápio para poder compor esse ticket médio. Eu preciso ter um preço estratégico na minha cerveja que vai compor com o preço estratégico que eu coloquei nos meus aperitivos. Então, quando eu penso que o cliente vai vir no meu estabelecimento para comer um aperitivo, de repente você tem uma ação promocional que tem o happy hour. De repente no seu happy hour você tem uma série de aperitivos com algum desconto ou com algum outro benefício para o seu cliente. Você precisa entender qual que é a relação de consumo desse cliente que vai atrás desse prato com os outros pratos que você está vendendo. Então, você tem uma porção de aperitivos que serve 2 a 3 pessoas. Essas 2 ou 3 pessoas vão comprar esse aperitivo de R$50, por exemplo. Mas cada uma delas também vai tomar 3 chopps, ou 4 chopps, ou um drink, 2 chopps, ou 4 refrigerantes. Essa composição a gente precisa também analisar, porque é ela quem vai nos ajudar, né? vai viabilizar que a gente consiga atingir o ticket médio que a gente projetou para casa. Isso tudo a gente consegue analisar através dessa interação do nosso controle do fluxo de vendas com a engenharia de cardápio. Não tem como, os dois eles andam junto o tempo inteiro. Assim como um outro benefício que a gente tem dessa interação é você conseguir controlar através do seu fluxo de vendas se tem algum prato que você achou que fosse ter um apelo comercial bacana, que tem uma margem bacana, mas que ele não está girando tanto quanto você gostaria. Tá, Matheus, mas isso aí, qual que é o grande benefício? Eu vou tirar esse prato do cardápio? Sim, isso por si só já seria um benefício tremendo, mas a gente olha também para dentro da nossa cozinha, para dentro da nossa gestão de compras. Olha só como é que está tudo interligado quando a gente começa a ter essa ótica de gestão sobre a nossa operação gastronômica. Está tudo ligado. Isso não vai interferir só no seu cardápio, isso vai interferir também em toda a cadeia de compra e de produção da sua casa. Quais são os insumos que levam nesse prato que você achou que fosse ter um apelo comercial bacana, mas não está tendo? Às vezes você tem uma gama de insumos, de matéria-prima que você compra, que serve só para aquele prato. Às vezes é um risoto super peculiar, super particular, às vezes é uma massa que tem uma composição de recheio ali que é só dela, e isso impacta na sua compra, isso aumenta o valor que você empacou aí no seu estoque. A gente já falou sobre isso, a gente já falou sobre estoque, sobre o planejamento orçamentário, sobre o nosso fluxo de compras. Dinheiro parado em estoque é ruim, a gente tem um dinheiro ali sem liquidez. Então, isso tudo
é impactado, é um efeito dominó mesmo, né? Quando a gente analisa o todo do nosso restaurante. Isso tudo é impactado e você pela engenharia de cardápio, né, você consegue ver isso com muita clareza, gerenciando ali o seu fluxo de vendas. Então são muitos os benefícios que a gente tem através do gerenciamento do nosso fluxo de vendas. É um processo que pode ser mais fácil, como eu já falei, se a gente tiver um sistema, e por mais trabalhoso que seja, se for através da alimentação de uma planilha, ele também vai garantir para a gente muito resultado positivo. Então é uma área, é uma ferramenta que eu asseguro para vocês que vai trazer resultado. É assustador quando a gente começa a fazer, tá? Quando você não tem o hábito de fazer e começa a controlar o seu fluxo de vendas e analisar quais são os produtos que mais vendem, quais são os dias da semana que esses produtos mais saem. Quando você começa a inserir isso na sua rotina e levantar esses dados, é muito assustador a gente compreender algo que a gente normalmente não via, que a gente não tinha o hábito de enxergar, e isso traz para a gente muita clareza na tomada de decisão. Você conseguir enxergar que os seus produtos com maior margem estão vendendo menos, os seus produtos com menor margem estão vendendo mais, e isso vai fazer você ter uma visão totalmente diferente sobre o seu cardápio, que ali é uma ferramenta estratégica para você conseguir atrair os seus clientes e conseguir ter resultado e lucratividade para a sua operação. Então, se você não tem esse controle, você está jogando no escuro, você está jogando às cegas. O final dessa história, a gente já sabe qual que é. É um final trágico, é um final onde a gente se apega ali só no faturamento, sem entender de onde aquele faturamento está vindo, e a gente se vê numa situação de quanto mais a gente vende, menos a gente tem, pior financeiramente fica a nossa operação. Então, listados todos esses benefícios que a gente tem através da gestão, do acompanhamento do nosso fluxo de vendas, eu espero fortemente que você comece a implantar esse processo aí. Se você tiver qualquer dúvida a respeito desse processo, fica à vontade para mandar uma mensagem, seja um direct no Instagram, ou uma mensagem um comentário no nosso Facebook, no nosso YouTube. Fique livre, eu estou aqui para te ajudar. O seu sucesso sempre vai ser o meu sucesso. A proposta aqui é uma só, é fazer você crescer, para a gente crescer junto. Eu quero que a nossa operação cresça junto. Tudo que eu aplico aqui, que é bem sucedido, eu passo para vocês. Não tem outro objetivo além desse. Então, é isso. Eu espero que esse conteúdo ele tenha sido bom para você, que ele tenha te agregado valor. Pedir para você que está assistindo essa live no Instagram, não esquece de clicar aqui no coraçãozinho. Isso é muito importante para a gente. O Instagram ele entende que esse conteúdo gerado ele é de valor e passa a transmitir essa informação para mais pessoas. Se você estiver assistindo essa live no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal. A gente tem sempre vídeo novo. São 2 lives toda semana e vídeo novo todos os dias. Então, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho de notificação, todo vídeo novo que sair você vai ficar por dentro. E compartilha esse vídeo já assim que ele ficar disponível de novo. Compartilhe esse vídeo com colegas que você sabe que vão aproveitar esse conteúdo também. Lembra, a gestão ela é algo que a gente precisa praticar todo dia. Não dá para fazer um dia e ficar 3, 4 dias sem fazer. É um processo que tem que ser visto como tal, um processo, todos os dias, incansavelmente. Só assim a gente vai conseguir atingir a lucratividade que a gente quer, só assim a gente vai conseguir ter uma operação independente como a gente quer e poder usufruir dos benefícios que o nosso restaurante pode nos trazer e não ficar mais refém, ficar mais escravo da nossa operação gastronômica. Bom, pessoal, por hoje é só. Vejo vocês na quinta-feira, dessa vez às 8h27 da manhã, para mais uma live. Um abraço!